Muito bem. Então vamos voltar aqui à nossa carta de nuclídeos e retomar o assunto dos decaimentos. Então, na aula passada eu falei sobre decaimento beta e falei sobre a linha de evaporação de nêutrons, que está aqui, né? Que ela está sempre acompanhando mais ou menos o processo de captura rápida de nêutrons, e falei da linha de evaporação de prótons, que está aqui, e está sempre mais ou menos acompanhando o processo de captura rápida de prótons. Bom, também existe uma linha de evaporação de partículas alfa, que eu não desenhei aqui, mas que vocês podem procurar aí na internet, naquela tabela de nuclídeos interativa que eu coloquei na aula passada. Bom, isso significa que normalmente isso acontece para A acima de 150, mais ou menos. É possível que a gente tenha núcleos que decaiam por alfa. Mas por que eles ainda estão aí na tabela de nuclídeos, né? Porque eles demoram muito tempo para decair. E quando isso acontece, é como se eles fossem estáveis. É o que eu falei na aula passada, né? Quando a gente fala estáveis e instáveis, a gente tem que olhar para saber o que a gente está querendo definir, né? Porque se a instabilidade leva muito tempo para acontecer, é como se ele fosse praticamente estável. Muito bem. Então hoje a gente vai estudar. Não quer descer porque... Vamos lá. Então, também na aula passada, a gente começou a discutir quais eram os processos que dão origem aos nuclídeos, né? E eu falei para vocês ali daquela lei de deslocamento radioativo que foi proposta pelo Soddy e pelo Fajans. E no caso de partículas alfa, o que eles diziam é que depois da emissão de uma partícula alfa, havia um deslocamento na tabela que levava a um decréscimo de 2 unidades no número atômico, né? Então, na verdade, essas 2 unidades estão aqui, né? O L é o núcleo da partícula alfa, então, como a tabela periódica está em termos do Z, quando esse núcleo aqui emite uma partícula alfa, que é esse fulano, tem 4 nucleons, 2 prótons, esse aqui fica com A menos 4 ou IZ menos 2, né? Então é a tal história de que esse cara, por exemplo, se ele emitir uma partícula alfa, ele vai passar para cá. Se esse emitir uma partícula alfa, o urânio vira o tecnécio e assim por diante. Muito bem. Bom, desde a época do modelo atômico proposto por Rutherford, que já se sabe que o núcleo do hélio, que a partícula alfa é o núcleo do hélio, né? Percebam que é um núcleo super estável. De acordo com o modelo de camadas, ele tem 2 prótons e 2 nêutrons, que são 2 camadas fechadas, né? Então, dupla camada fechada, bem redondinho, momento angular 0, e tem uma energia de ligação que é menos 28,3 MeV. Isso é, ligação por nucleon, menos 28 dividido por 4, da ordem de 7, que é mais ou menos lá o que aquela curva em volta dos 8, né? Que a gente estudou, da energia de ligação por nucleon, descreve. Então, ele é muito estável. Com A acima de 150, que é o que eu falei, a gente tem esses núcleos instáveis, mas não tão instáveis assim, porque a gente consegue observá-los por muito tempo. Agora a pergunta é a seguinte, né? Por que esses núcleos emitem, então, partículas alfa e não emitem partículas mais pesadas? Por exemplo, como os deuterons ou os próprios nêutrons, né? Então a gente viu que teve emissão de partículas alfa e beta, né? Que são elétrons. Mas por que se pode emitir um cara tão gordo como o alfa, 2 prótons e 2 nêutrons, e não se pode emitir espontaneamente um deuteron ou um nêutron? A gente vai voltar a retomar esse assunto, mas a resposta deve ser clara para vocês, né? Porque não devem ser processos exotérmicos. Para o processo ser espontâneo, ele tem que liberar energia. Então, por alguma razão, emissão de alfa libera mais energia do que se a gente tentar emitir deuterons ou nêutrons, né? Se a gente tentar calcular a emissão de deuterons ou nêutrons a partir do núcleo, na verdade a gente vai ver que são processos endotérmicos, que precisam de energia. Eu vou voltar com uns exemplos aqui ainda mais para frente na aula. Então vamos voltar lá para a minha emissão de partículas alfa, né? Então tá aqui uma equação genérica, então tem um núcleo X qualquer que vai emitir uma partícula alfa, diminuindo 4 unidades aqui, 2 aqui. Bom, em termos de análise de conservação de energia, vou pensar que esse fulano está em repouso, então a massa do pai vai ser ao quadrado, que é a energia dele, vai ser a massa do filho C ao quadrado, mais a energia cinética do filho,
mais a massa do alfa ao seu quadrado, mais a energia cinética do alfa, fechou. Então, a energia que tem que ser liberada nesse processo vai ser simplesmente a energia cinética da alfa mais do filho, que é igual à massa do pai menos a massa do filho menos a massa da alfa ao seu quadrado. Certo? Se de novo eu desprezar as energias de ligação e as massas dos elétrons envolvidas nos átomos, eu posso escrever isso em termos dos núcleos, né? Então eu posso escrever como sendo a massa de um núcleo, massa do pai, a massa de um núcleo com número atômico A e número de prótons Z, menos a massa de um cara A-4, Z-2, menos a massa da alfa, C ao quadrado. Bom, o que mais que eu sei? Eu sei que se esse cara está emitindo a partícula alfa a partir do repouso, eu tenho que ter conservação de momento, que é o que eu escrevi aqui, né? Então, a massa do filho vezes a velocidade do filho tem que ser a massa do alfa vezes a velocidade do alfa, cada um foi emitido numa direção. Isso significa que esse Q pode ser reescrito, eu deixo o exercício para vocês, ele é trivial, né? Vai ser reescrito como a energia cinética de cada um meio de mf VF ao quadrado, mais um meio de m alfa V alfa ao quadrado. Portanto, a gente pode reescrever isso aqui, né, em termos de um só, assim, né? Então, a energia cinética, vou voltar aqui. Então, eu posso escrever aqui, por exemplo, a energia cinética da partícula alfa é Q menos a energia cinética do filho, vice-versa. E esse Q eu posso substituir, por exemplo, MFVF aqui em termos dos alfas. Se a gente fizer isso, então a energia cinética da partícula alfa vai ser a massa do filho sobre a soma das massas do filho da alfa vezes Q. E do filho vai ser Q menos essa tralha aqui, que vai ser M alfa mais MF vezes Q. Bom, a gente ainda pode fazer isso aqui é o geral, né? Ainda posso fazer uma aproximaçãozinha, supor que a massa do alfa é 4 e a massa do filho é A menos 4, né? A massa não é exatamente o número atômico, a gente já viu isso, mas é uma aproximação não tão desparelhada. Então, a gente pode fazer essa continha e reescrever isso aqui como sendo a energia cinética do alfa sendo A menos 4 sobre 4, né? Porque M alfa mais MF vai ser A menos 4 mais 4. Então, desculpa, isso está errado. A menos 4 sobre A. Eu digitei errado. A menos 4 sobre A. E aqui, não digitei errado nada. Tá certo. Está escrito assim, Q, M alfa mais MF sobre MF, né? Tá invertido. Então, isso aqui vai ser A menos 4. Não, tá certo. Sobre A. Escrevi errado mesmo. E aqui vai ser 4 sobre A. Quando eu somo tudo, eu tenho o Q, né? Vai dar A sobre A, que vai dar o Q. Então, isso aqui tá errado. Muito bem. Então, vou ver um caso aqui, um caso concreto, né? O urânio 232 tem 92 prótons e ele emite partículas alfa com uma energia de 5,41 MeVs. Então, se a gente voltar e fizer essa conta para trás, esse processo aqui, né, se a gente substituir esses valores, esse processo é exotérmico, mas ele emite a partícula alfa com uma energia da ordem de 5 MeVs. Se a gente substituir essa continha toda aqui que eu fiz atrás, né, substituir o alfa aqui por um deuteron e refizer as contas, o que a gente vai ver é que eu preciso dar 10,7 MeVs para ter emissão do nêutron. A mesma coisa vale se eu substituir a partícula alfa por um nêutron. Se eu substituir isso e fizer a conta, a gente vai ver que eu preciso dar 7,26 MeVs para ter a emissão da partícula alfa. Portanto, são processos endotérmicos que não são espontâneos. Tá bem? Agora, a espectroscopia alfa é particularmente interessante para a gente conseguir enxergar os níveis de energia dentro do núcleo. Lembra aquilo que eu falei lá no começo, né? A gente sabe que a gente, dentro do núcleo, também tem um estado fundamental e tem níveis de energia. E quando um nucleon decai de um nível de energia para outro, ele emite uma partícula gama, certo? A gente consegue ver isso na espectroscopia alfa. Se eu tiver uma partícula alfa bem energética, normalmente ela decai, o núcleo filho está no estado fundamental. Mas é muito comum que esse decaimento de partículas alfa decaia para um núcleo filho no estado excitado, que é esse asterisco que eu botei aí para a gente lembrar que ele está excitado. E aí esse estado excitado aqui, ó, vai decair no estado fundamental e emitir um fóton, certo? Então, um exemplo desse é o plutônio. Na verdade, quando ele decai no urânio, esse urânio está excitado. Como é que a gente sabe isso, né? Teria rigorosamente um asteriscozinho aqui.
Como é que a gente sabe isso? Porque nesse decaimento a gente consegue detectar partículas alfa com duas energias cinéticas diferentes, 5,17 e 5,12. Se a gente voltar aqui atrás na nossa continha, essa aqui, ó, e eu reescrever o Q em termos da energia cinética do alfa, isso vai dar M alfa mais MF sobre MF, né? Então, isso aqui vai dar o M alfa mais MF é a massa total, 240, sobre a massa do filho, que é 236 vezes 5,17. Significa que eu tenho uma energia que saiu da reação de 5,26 MeV. Mas eu também tenho uma outra partícula alfa que vem com uma energia cinética 5,12. Se eu fizer essa mesma continha, significa que eu tenho uma energia que sai da reação de 5,21. Ora, o que é isso? Isso está me dizendo que eu tenho dois níveis bem definidos, cuja diferença é um menos o outro. Isso é, esse urânio 236, ele está no estado excitado, certo? Quando ele decai, ele emite um fóton de 0,05 MeV, que é a diferença entre essas duas energias que foram detectadas. Legal, né? Ok. Vamos ver o que mais que eu ia falar. Bom, a detecção de partículas alfa foi um grande quebra-cabeça, né? E que foi resolvido em 1929. Percebam, 1929 era na época ainda dos primórdios da mecânica quântica. Então, a mecânica quântica não era usada rotineiramente para explicar os problemas que apareciam. E qual era o problema? O problema era perceber que, na verdade, a partícula alfa, quando ela estava, vamos pegar essa reação aqui de novo, né? A partícula alfa estava aqui junto com esse urânio 236, então tinha uma barreira coulombiana dando origem ao plutônio. Então, o que aconteceu? Ela estava presa nesse poço, então ela tinha que escapar do poço, mas pulando uma barreira coulombiana, certo? Que é isso que eu desenhei aqui. A energia alfa tinha que uma energia de, sei lá, da ordem de 5, então ela escapava aqui do poço de potencial, então ela saía para fora do poço, mas além do poço ainda tinha uma barreira coulombiana. Isso eles não conseguiam explicar, porque se eu pensasse eu bombardeasse esse urânio 236 com uma partícula alfa, jogasse, ela não entrava e não dava origem ao plutônio, né? Então, por quê? Né? Isso era uma coisa que o Gamow explicou. O Gamow, quem que é o Gamow? É aquele cara que trabalhou com o Mário Chamber e falou pra gente, explicou pra gente o processo Gurkha, de quem eu falei na aula passada. Então, o Gamow foi a primeira pessoa a pensar, né? E assim, eu vou fazer uma continha aqui para vocês, que é uma conta aproximada, só pra gente, que é uma conta que vocês sabem resolver no papel, né? Então, em vez de eu ter uma barreira coulombiana, que necessitaria de um programa de computador, eu vou pensar que eu tenho aqui um poço e logo depois do poço tem um degrau. Então, essa partícula alfa, ela tem que sair do poço e ainda pular o degrau para ser detectada do lado de fora, né? Para ser emitida. Então, aqui eu só estou fazendo e a área dessa minha barreira coulombiana vai ser igual, equivalente à área aqui desse meu degrau. Bom, isso é um exercício de mecânica quântica básica, né? Quem foi meu aluno em estrutura da matéria deve ter se lembrado que eu dei esse exercício em aula. E eu não vou resolver todos os passos aqui, tem aqui na nota para vocês, mas vocês devem ser capazes de fazer, né? Então, eu sei que esse meu potencial, ele vale menos o zero, se o Rzinho for até o tamanho do raio do núcleo, e depois do raio do núcleo eu tenho essa interação coulombiana, né, que cai com 1 sobre R ao quadrado, e aí eu tenho aqui essa barreira, que eu estou dizendo que vale 2A, onde esse 2A vale 33 Fermi, né? Então, um número aí que foi estimado para um fulano que tem um Z da ordem de 90. Então, não é aquela reação do plutônio, mas é essa outra aqui. Vocês podem fazer para aquela também, se quiserem, e estimarem esses valores. Então, o tecnésio 232, ele decai no rádio e emite um deuteron, né? Aí, se o V de R tiver aqui no degrau é V0, então entre Rzinho e R mais 2A, e daqui para fora não tem nada, eu não tenho mais potencial, né? Então, vocês já sabem que esse cara aqui vai oscilar, depois ele vai decair, e vocês podem escrever essas funções. Como é que faz? A gente faz a solução
Aí a gente olha na fronteira a gente tem que igualar a solução e a primeira derivada, porque ela tem que ser contínua, blá, 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 aquelas coisas todas, e a gente faz isso de novo para a segunda solução aqui, e a gente consegue calcular o coeficiente de transmissão, né? Quanto que é transmitido aqui para fora. Bom, nesse caso dessa reação, a energia da partícula alfa é da ordem de 4 MeV. Para um Z90, a gente consegue estimar que essa barreira do poço aqui, o V0, é 14 MeV e a profundidade do poço é da ordem de 40 MeV. E a gente faz a continha e estima um coeficiente de transmissão de 4 vezes 10 a menos 40. Isso é minúsculo. Qual é a chance dessa fulana entrar, por exemplo? 4 vezes 10 a menos 40. Mas qual é a chance dela escapar? É diferente, porque essa fulana está confinada, né? O princípio da incerteza diz que ela está lá enlouquecida, batendo de um lado para o outro nesse poço aqui. Então, na verdade, a probabilidade dela decair é a frequência com a qual ela bate na parede vezes esse coeficiente de transmissão. E esse número agora dá 2,4 vezes 10 a menos 18 por segundo, certo? Isso aqui é uma frequência, é por segundo. Essa velocidade foi estimada sabendo a energia cinética dela, mais ou menos. Portanto, ela escapa. Então, a mecânica quântica explica o decaimento da partícula alfa lindamente. É claro que se a gente agora quiser substituir por um cálculo mais realista, o potencial também não é assim quadradinho, ele é um potencial assim, e aqui decai, mas isso aí qualquer programa de computador mais sofisticado, aí no matemática, por exemplo, resolve pra gente. E a gente vai obter resultados bem parecidos com esses que eu fiz aqui na mão, com essas simulações mais simples. Bom, de particular decaimento alfa era isso, acho. Deixa eu ver aqui se eu não anotei nada que eu devia falar. Foi tudo. Agora a gente vai falar de decaimento gama. Ora, de decaimento gama vocês conhecem, né? Lá desde a estrutura, na verdade desde o curso de Introdução à Física Moderna, que a gente está falando que quando tem dois níveis de energia distintos e a gente tem a desexcitação de uma partícula, ela emite um fóton. Se esses dois níveis são atômicos, a emissão desse fóton é um raio-x. Se esses dois níveis forem nucleares, a emissão desse fóton é um raio gama. Então isso aí vocês sabem como funciona, né? Então eu só escrevi aqui que o Hν é a diferença entre os dois níveis de energia. Ora, rigorosamente, a gente não sabe medir isso aqui, porque o princípio da incerteza não permite que a gente saiba isso com precisão absoluta. Por outro lado, eu sei que se esse meu núcleo está amarrado, se esse meu núcleo está amarrado num átomo, por exemplo, o momento é H sobre lambda, né? Não, vou repetir. Eu sei simplesmente por de Broglie que o momento é H sobre lambda, né? Se eu multiplicar por C, se eu quiser escrever o lambda, se eu lembrar que C é lambda ni, eu posso substituir o lambda aqui, então fica Hν sobre C, e isso aqui é mV. Eu agora posso escrever aqui P ao quadrado sobre 2m, né, que é energia cinética, 1 meio de mv quadrado, é P ao quadrado sobre 2m, isso aqui dá 1 sobre 2m, vezes o P ao quadrado, que é esse cara aqui, Hν sobre C ao quadrado. Então, na verdade, esse Hν aqui, ele tem a diferença dos dois níveis menos a energia de recuo, que é o quanto eu tenho que levar em consideração na minha conta quando o gama é emitido, certo? O núcleo está lá preso em alguma coisa, né, num átomo, e ele recua para poder emitir esse fóton. Muito bem, se eu comparar essas duas fórmulas, e eu quero de fato saber a diferença dos níveis de energia, que eu gostaria de poder desprezar essa quantidade aqui associada ao recuo, né? E aí o Mossbauer veio com uma ideia sensacional, que se chama efeito Mossbauer, que ele pensou assim, não, a gente faz isso da seguinte forma, a gente congela esse núcleo numa rede cristalina, de tal forma que a massa, quando ele for recuar, a massa envolvida é tão grande que essa quantidade aqui fica muito pequenininha. Não, para vocês terem uma ideia, se a gente pensar numa variação de energia da ordem de 1 MeV para um núcleo que tem 100 nucleons, a energia de recuo é da ordem de 10 a menos 5 MeV. Então, de fato, quando eu comparar isso com isso é desprezível, né?
Então eu posso ignorar e dizer que eu conheço com alguma precisão a diferença entre esses dois níveis de energia. E o que a gente faz é a espectroscopia, né? Cada vez mais sofisticada, os detectores estão cada vez mais modernos, fazendo isso cada vez mais bem feito. Isso aí é o que a gente obtém no espectro do hafnium, na verdade dois deles, né? O hafnium 185 e 175, mas se vocês procurarem aí no Google espectroscopia gama de vários núcleos, vocês vão encontrar, né, esses canais bem definidos, onde apareceu esse pico, e esses picos estão associados com esses níveis de energia, desenhados assim, como eu expliquei para vocês lá no comecinho do curso, né? Na primeira aula que a gente tem o espectro vibracional, o espectro rotacional, mas em princípio o que a gente sabe é que a gente tem um estado fundamental e depois a gente tem os outros possíveis estados excitados com a mesma cara daquilo que a gente já conhecia no átomo, né? Então é muito parecido. Aqui eu desenhei esses níveis de energia e as respectivas transições eletromagnéticas que a gente também já viu lá atrás, né? Só para exemplificar o caso do hafnium. Então ele tem aqui 0, 2, 4, 6, 8, mais 8 menos, né? O momento angular não é definido aqui de cara pelo nível da energia, né? Tem técnicas para saber quais são os momentos angulares associados. E aqui tem os níveis de energia, né? 0, 93, tá aqui, ó, 93, depois, e aí a gente vai vendo de um para o outro, né? Quanto é que dá? Então tá aqui 215, ó, 93 para 215, esse outro fóton aqui que foi detectado, depois 332, tá esse cara aqui, que é essa diferença de energia, depois ainda apareceu aqui o 501, tá aqui, e o 444 tá aqui. Né? Ainda tem o 57 em algum lugar que está aqui, no comecinho, né? Então, esses fótons que estão sendo detectados, na verdade, como eu falei ali, quando eu falei da espectroscopia alfa, é a mesma coisa, né? O fóton me dá a diferença de energia entre os níveis. Então, que a gente ainda pôs essas transições eletromagnéticas só para a gente lembrar como é que elas são, né? Então, do 2 para o 0 é um E2, do 4 para o 2 também é um E2, do 6 para o 4 também é um E2, do 8 para o 6 é um E2, mas aqui eu tenho um 8 menos para um 6 mais, também é 2, só que aqui é magnético, né? A probabilidade disso acontecer é menorzinha, né? Mas ele está lá detectado, então esse nível existe. E daqui para cá é 57, né? Do 8 menos para o 8 mais é 0, né? Que ele carrega, o momento angular que ele carrega é 0. Tá bom. Bom, agora vamos falar um pouquinho do decaimento radioativo mesmo, né? Então, a radiação ionizante, da qual eu já falei lá na aula passada, ela vai do ultravioleta aos raios gama, né? Quando a gente pensa em termos de espectro eletromagnético. Mas ela também está presente quando a gente tem decaimento radioativo de nêutrons e de partículas alfa e beta, né? Então, os três tipos de radiação nuclear, alfa, beta e gama, podem interagir com a matéria por meio daqueles efeitos que vocês estudaram na estrutura da matéria. Efeito fotoelétrico, efeito Compton, produção e aniquilação de pares e o Bremsstrahlung, né? O Bremsstrahlung é frenagem, né? O efeito de frenagem. Então ele acontece quando uma carga elétrica muito energética está acelerada e encontra com um determinado alvo. E essas coisas operam em limites de energia diferentes. Mas o que a gente sabe, que ajuda muito, é que a gente sabe frear, bloquear essas radiações. E acredite ou não, bloquear uma radiação alfa é tão trivial quanto usar uma folha de papel. Bloquear a radiação beta, preciso de uma folhinha de alumínio. A radiação X, né, que vem lá, e a radiação gama, eu preciso de placa de chumbo, portanto, quando vocês forem fazer uma mamografia, ou os homens não, né? As mulheres em geral fazem mamografia que expõe essa parte da tireoide. É importantíssimo usar uma placa de chumbo para proteger a nossa tireoide de radiação, porque ela é muito sensível, né, à radiação. A radiação neutrônica é muito mais complicada e para isso a gente precisa ter uma água parafinada. O bom é não ficar exposto a esse tipo de radiação, né, se possível. Ok. Tem dois vídeos aqui, de novo, eu vou passar os links na descrição, eu não vou mostrar os vídeos aqui, vou tocar a aula, mas eu sugiro que vocês assistam. Um é sobre o funcionamento de um micro-ondas e o outro é sobre
funcionamento de um celular. Né? Então, nos dois casos, a gente tem ondas eletromagnéticas que emitem radiação não ionizante, porque tanto o forno de micro-ondas como o celular estão na faixa de micro-ondas, que é a faixa de radiação não ionizante. Aí eu sugiro que vocês assistam os 2 vídeos, porque a gente está falando desse assunto agora, mas o que me interessa mesmo é a radiação ionizante, da qual eu vou falar daqui a pouquinho. Né? Então, como é que a gente define as grandezas associadas a uma radiação ionizante? Então, a primeira coisa que a gente precisa definir é como é que a gente escreve uma lei de decaimento radioativo. Ora, isso é muito fácil, né? Eu sei que eu posso pensar que a variação no número de partículas, que eu vou chamar de dN, ela nada mais é do que o número de partículas num tempo t mais dt, menos o número de partículas num tempo ligeiramente anterior, que eu vou chamar de ndt. E isso é proporcional à constante de decaimento vezes o número de partículas, certo? Menos. Por que menos? Porque diminui. Se estivesse aumentando, esse cara seria mais, mas como eu sei que está diminuindo, é menos. Portanto, eu sei que escrever que dN por N é menos lambda dt, integro aqui e aqui, isso aqui vai me dar um log, mudo de base, elimino o log e fico com o exponencial. Então, o número de partículas num tempo t é n0, que é o número inicial, e a menos lambda t. Muito bem. Daí a gente tem a definição de meia-vida e de vida média. Então, eu vou definir as duas, né? Comentar um pouquinho sobre elas. Então, a meia-vida é o número de partículas num tempo que a gente chama de t meio, por definição, depois do qual esse número de partículas cai pela metade. Então, metade das partículas da amostra é que ficam presentes passado esse tempo de meia-vida, né? Então, esse N0 vale N0 e a menos lambda, né? N0 e a menos lambda, só que esse T eu vou chamar de tempo de meia-vida. Bom, esse N0 cancela com esse N0, então eu tiro o log, isso aqui fica um log de 1 meio e a menos lambda, não, log de 1 meio vezes vai dar o menos lambda T, certo? Agora eu tenho esse menos, eu faço a inversão do log, fico com log de 2 sobre lambda, me dá esse valor aqui. Isso é a definição de meia-vida. Vida média é o valor esperado, exatamente como a gente fazia lá em estrutura quântica. Então, a vida média é o tempo, né, o valor esperado dessa função tempo, n de t dt, de zero infinito, normalizado, dividido por n de t dt. Bom, são duas integrais fáceis de resolver. Isso aqui dá lambda menos 2, isso aqui dá lambda menos 1. Portanto, a vida média dá 1 sobre lambda. Então, a meia-vida é proporcional a esse log de 2 sobre lambda e a vida média é proporcional a 1 sobre lambda. Isso é, se a meia-vida de um elemento é menor do que a outra, a vida média de um elemento também é menor do que o outro, né? Então, depende de qual definição a gente vai usar para fazer as contas, mas elas são proporcionais. Ok, para finalizar, vou falar então de atividade radioativa. A definição de radioatividade, de atividade radioativa, deixa eu ver se eu não esqueci nada. Equilíbrio radioativo. Não. Então, atividade radioativa, ela me dá um número de desintegrações por tempo, né? É isso que eu estou escrevendo aqui. Então, se a gente derivar N0 e a menos lambda T, né? Tem um menos na frente, cai um menos daqui e fica lambda N0 e a menos lambda T. Então, vamos pegar um exemplo. Vamos pensar no rádio, né? A meia-vida do rádio é 1620 anos. Portanto, a constante de decaimento do rádio é 0,63 dividido pela meia-vida, que dá esse número aqui, na ordem de 10 a menos 12 por segundo. Se eu pensar que eu tenho uma amostra de rádio, 1 mol dessa amostra tem esse número de partículas, né? Que é o número de Avogadro dividido por 226, né? Que o rádio tem 226 aqui nucleons. Então, esse N0 vai ser essa tralha aqui, 2,7 vezes 10 a 21. Então, a atividade no tempo zero do rádio vale o quê? A de t igual a zero, vale lambda N0 só, certo? Porque isso aqui é a zero, não. Então, o lambda dessa coisa aqui, o N0 dessa coisa aqui, a atividade no momento inicial do rádio é 3,7 vezes 10 a 10 desintegrações por segundo. Bom, essa quantidade foi usada para a gente definir a unidade
de atividade radioativa, que é 1 curie. Então, 1 curie é 3,7 vezes 10 a 10 desintegrações por segundo. Bom, depois ela apareceu grande demais, o rádio é super radioativo, né? Então apareceu Rutherford, que é 10 a 6 desintegrações por segundo, e alguém ainda achou que devia ter que se usar uma atividade no sistema internacional, que é tudo uma desintegração por segundo, que foi chamado como Becquerel, que eu já falei para vocês do Becquerel lá no começo, né, da aula passada, que começou a trabalhar com essas coisas junto com na mesma época que a Madame Curie. Então é um cara que foi importante também nesse estudo. Muito bem. Agora, o que interessa para a gente, quando a gente vai falar em termos de radiação, é o dano que a radiação pode causar aos tecidos orgânicos, como? Por meio de ionização dos seus átomos, né? Por que a gente fala tanto em radiação ionizante e não ionizante? Então, o problema da radiação nuclear é que ela é ionizante. Isso ela arranca os elétrons dos átomos e aí ele perde. Isso tem consequências no nosso corpo humano, né? Depois no modo como as partículas, como as nossas células vão se regenerar. Então, o problema é justamente o efeito da radiação no corpo humano. Bom, existe uma série de unidades para isso, e aí eu tenho um filminho sobre essas unidades para vocês, e elas são confusas, né? Então a gente tem que pensar que a gente tem uma unidade para atividade e uma outra unidade para dose radioativa, né? Não são a mesma coisa, atenção. E o que é importante quando a gente discute esse assunto é que a nossa fragilidade à radiação, ela depende de duas coisas, da dose e do tempo de exposição, né? E a dose depende da partícula que está carregando a radiação. Então, eu tenho aqui essa tabelinha, né, que fala do tipo de radiação. Então, raio-x e raio gama de qualquer energia tem um peso 1, significa que ele é perigoso. Mas se eu pensar em termos de partícula alfa, o peso é 20 vezes mais perigoso. Aí vocês vão me perguntar o seguinte, mas você mostrou lá na tabelinha que é fácil brecar a radiação com a partícula alfa, basta um papel, mas a gente tem que frear essa partícula, certo? Se ela atingir o nosso corpo, ela tem uma massa grande, ela vai depositar toda aquela energia, certo? Então a massa, a quantidade de energia que ela deposita para ionizar o nosso átomo, né? O átomo do nosso é muito grande. Então, fragmentos de fissão e núcleos pesados também tem esse fator peso, e nêutrons com energia muito alta, tá lá. Esse é complicado, né? Porque esse, além de difícil de frear, ainda tem um fator peso bem alto, certo? Muito bem. Agora, se a gente tem prótons menos energéticos ou elétrons e míons, né? Também o fator peso é menor. Percebam que esses dois caras ainda têm um fator peso 4 vezes maior do que esses prótons e esses nêutrons com energia não tão grande. Portanto, essa coisa do tempo da exposição é uma coisa muito importante, né? Então, se a gente ficar exposto, se nos expusermos um tempo minúsculo a uma radiação gigantesca, é um problema. Mas se nos expusermos todo dia a uma radiação pequena, também é um problema. Bom, tem aqui um outro filminho que eu vou mostrar. O que eu vou fazer? Vou fazer assim, ó. Só o comecinho dele, porque é quando eu falo dessas unidades, né? Então, agora eu estou falando de unidade de dose radioativa, não de atividade, né? Então, só um minutinho, depois fica aqui, vou botar o link e aí fica o vídeo para vocês assistirem mais tarde. São só 6 minutos, mas não precisamos fazer isso aqui, né? Então, vai lá. De dose radioativa. A unidade que faz uma medição da dose radioativa se chama sievert. E ela está associada com uma outra unidade conhecida como Roentgen. Um sievert são 100 Roentgen Equivalent Mass. Quem anda assistindo a série da Chernobyl da HBO deve ter ouvido falar muito em Roentgen. Então, é essa analogia que a gente vai tentar fazer hoje. Quem não assistiu a série ainda, recomendo fortemente. É muito boa. Mas falar em sievert é tão não familiar, não é? Mas falar em banana é bem familiar. Todo mundo come bananas, ou quase todo mundo come bananas. Então eu vou fazer a transformação de sievert para uma unidade conhecida como BET.
BED é Banana Equivalent Dose. Isso é a dose radioativa que a gente absorve quando come uma banana. Então, um BED, a dose contida em uma banana, equivale a 10 a menos 7 sieverts. Isso é 0,1, 2, 3, 4, 5, 6 zeros e um 1 na sétima casa decimal. Bem pouquinho. Ou 10 a menos 5 do rei. Tá, vou parar aqui. O resto do vídeo vocês assistam para entender quanta radiação quanta radiação a gente está exposto diariamente, né? Com as diversas coisas que a gente faz. O nosso corpo também emite radiação e existe uma radiação de fundo, né? Então é uma coisa inevitável. O importante é entender qual é a quantidade de radiação, a dose, o fator, né? Onde é que mora o perigo. Muito bem. Agora eu vou falar um pouquinho de equilíbrio radioativo, né? Normalmente, quando a gente tem um núcleo pai radioativo, o filho também o neto também e assim por diante, né? Tal pai, tal filho. Em geral. E aí, a gente pode escrever essa cadeia de equilíbrio radioativo como sendo assim, né? A variação no número do pai é menos lambda 1 N2, do filho ele veio desse lambda 1 N1 menos lambda 2 N2, esse aqui já é do neto e assim por diante, né? Isso aqui é uma cadeia de equilíbrio radioativo. E a gente costuma dizer que essa cadeia atingiu o equilíbrio secular, já vou olhar ali se não esqueci nada, quando essas coisas todas se equivalem. Olha, isso ser igual a zero significa o quê? Que esse fulano não existe mais, esse fulano não existe mais, né? Todo mundo já decaiu e chegou a zero, a gente estabeleceu esse equilíbrio secular. Mas é que é impossível isso ser zero, certo? Por quê? Porque eu saí de uma amostra, que é um N1, que existia. Então, como é que isso aqui é zero? Bom, isso aqui não é exatamente zero. O que isso significa é que esse lambda 1 é muito pequenininho. Se o lambda é muito pequenininho, isso significa que a meia-vida ou a vida média são muito grandes, certo? Ok. E agora, para finalizar, eu vou falar para vocês da datação por carbono 14. Deixa eu só checar aqui se não tem mais nada. Tem lá no material que eu mandei para vocês, eu falo dos radiofármacos, né? Que são produtos que são amplamente utilizados na medicina diagnóstica hoje em dia. Infelizmente, o Brasil não produz, né? Então, esse é um assunto importante, porque o Brasil até pouco tempo atrás importava isso tudo da Argentina, mas o mercado argentino se autossustenta e eles pararam de exportar para o Brasil. E o que acontece é que a gente tem que importar isso de fora num custo muito alto. E o Brasil poderia fabricar isso sem problema nenhum. E existe um projeto de um reator multipropósito que eu conheço desde quase que eu sou criancinha, né? Acho que desde a época do meu mestrado, doutorado, e eu já estou quase aposentada, que eu ouço falar primeiro do projeto e depois da viabilidade do tal do reator multipropósito. Então, estaria aí um dinheiro bem empregado em física nuclear de ponta, com aproveitamento imediato da sociedade. Então, no meu texto, eu falo aí de vários radiofármacos, né? Do iodo, tecnésio, flúor, cobalto, césio e como é que eles são usados aí na medicina, e aí fica para vocês lerem o texto sobre eles. Ninguém precisa decorar nada, mas é interessante saber qual radiofármaco é usado, em qual situação e por quê. Para finalizar o nosso estudo, eu vou falar um pouquinho da datação por carbono 14. Né? Então, antes de falar do carbono 14, eu vou falar do carbono 12. Já falei aqui do carbono 12 quando eu falei do Vale da Estabilidade, né? O carbono 12 foi adotado em 1961 como elemento base para a determinação de massa atômica de todos os outros elementos químicos, certo? Então, ele é um cara estável e ele foi usado aí como referência. Mas, além do carbono 12, existem vários outros isótopos, né? Então, tem o 12, que é a maioria absoluta, 99% do carbono na natureza é carbono 12. E existe o carbono 13, mais ou menos 1%, e existe uma miserinha aí do carbono 14, que é um cara radioativo. Esse carbono 14, ele é produzido nos raios cósmicos, quando o nitrogênio é bombardeado pelos nêutrons, né? Então, tá aqui, libera aqui um hidrogênio e fica esse fulano. Tá aí na atmosfera, cai, e aí as plantas utilizam
esse cara aqui, junto com o oxigênio, para formar o CO2. Não, vou falar... Calma. E aí esse cara se junta com o oxigênio para formar o CO2 e ele é absorvido na fotossíntese das plantas, certo? Então eu tenho aqui o carbono 12, se junta com o oxigênio, CO2, fotossíntese das plantas, absorveu, tem nas plantas. Portanto, a cadeia alimentar dá conta do resto. Não é só na planta no matinho que está ali fora, mas também nos plânctons, nas algas. Então, todos tudo que faz fotossíntese absorve, né, esse carbono 14. Bom, e aí o que acontece, né? O peixe come a plantinha, a vaca come a planta, a gente come a carne da vaca, ou não, mas come mais planta, ou come cenoura, e a gente vai absorver carbono 14. Isso significa que todos os seres vivos têm uma quantidade de carbono 14 no seu organismo. Mas esse cara decai, porque ele é radioativo, né? Mas a gente fica reacumulando, né? Porque a gente vai comendo mais e as plantas continuam fazendo fotossíntese, então existe uma certa estabilidade no ser vivo da quantidade de carbono 14. Eu esqueci de falar uma coisa aqui que é importante, é que esse método foi proposto por Willard Libby em 1947, né? Então não faz aí 70 anos, mais ou menos, 80 anos, e é um método robusto, né? Utilizado até hoje. E ele é capaz de datar... Bom, vou falar primeiro como é que ele funciona, depois a gente fala quanto tempo ele data, né? Então, a meia-vida do carbono 14 é 5.730 anos, né? Da ordem de 6.000 anos. A atividade desse cara, então, é a atividade no tempo zero, E a menos lambda t. Portanto, a atividade t dividido por esse cara dá E a menos lambda t. Eu posso inverter isso aqui, tiro o log, o log vai dar 1 sobre lambda, isso aqui. E agora esse 1 sobre lambda, eu não sei qual é, mas eu posso escrever isso em termos da meia-vida do carbono 14 sobre log de 2 vezes log dessa coisa aqui. Então vamos dar um exemplo de como é que ele funciona, né? Vamos supor que se encontre 50 gramas de uma madeira, um fóssil qualquer, e aí percebe, vai lá, detecta a atividade e se percebe que ela emite 300, ela se desintegra a uma taxa de 320 desintegrações por minuto para o carbono 14. Bom, numa planta viva, que é o que eu quero comparar, né, que é aquilo que está sendo, o carbono 14 está sendo reposto constantemente, a atividade é de 12 a 15, tá? De 12 a 15 desintegrações por minuto, por grama, para o carbono 14. Bom, se eu voltar ali naquela fórmula que eu escrevi, eu posso escrever então que a vida desse fóssil vai ser 5.730 sobre log de 2 vezes log da atividade no tempo zero, que é 12, por grama, né? Então eu tenho que lembrar que isso aqui tem que ser 320 por grama, tinha 50 gramas, 320 por 50, isso aqui vai dar 5.197 anos. Bom, eu posso usar esse método de datação sempre? Mais ou menos, né? Se eu pensar num objeto que tem 100 anos, 50 anos, 80 anos, não deu tempo ainda desse carbono 14 ir embora, né? Porque qual é a ideia? Eu tenho ali um fóssil, esse fóssil aí, sei lá, a madeira, deixou de estar viva, portanto, deixou de ser reabastecida com carbono 14. Então, o carbono 14 só vai decair ao longo do tempo. Então, dependendo da relação entre o que existe ali no fóssil e o que existe na planta viva, que é o que eu escrevi ali, é que eu sei quanto tempo esse negócio viveu, certo? Há quanto tempo atrás ele morreu, né? Não quanto tempo ele viveu, mas há quanto tempo atrás ele morreu. É isso. Então, se eu pegar aqui algo que morreu, né, deixou de viver ou tá, é um fóssil de 100 anos, eu não tenho precisão suficiente. Por outro lado, até quanto tempo eu vou ter precisão usando a datação de carbono 14, né? A gente tem precisão até uns 50 mil anos. Isso é de 7 a 8 meias-vidas, né? Então, eu vou fazer a conta rápida, assim. Meia-vida, 6.000, vezes 5.730, 6.000. Então, a primeira, passados 6.000, eu tenho metade da quantidade de carbono 14. Aí, passou mais 6.000 anos, eu tenho um quarto. Mais 6.000 anos, eu tenho um oitavo. Mais 6.000 anos, eu tenho um 16avos.
e assim por diante, né? Então, depois que passam 7 a 8 meia-vidas, aí vocês podem fazer a continha, a gente já quase não tem nada de carbono 14 na amostra, né? E isso dá aí, sei lá, 6 vezes 7, 42, 6 vezes 8, 48 mil anos. Então, isso é preciso nesse intervalo de tempo, certo? E desde que os objetos tenham mais de 100 anos, vocês também podem ver a continha. Em 100 anos, quanto é que vai ter decaído, vocês vão ver que é muito pouco, e essas medidas todas têm uma precisão pequena. Bom, isso me remete ao Santo Sudário. Então, as primeiras análises feitas no Santo Sudário, e aí é muito complicado, porque ele está lá num local, ninguém pode mexer, né? Fica em Turim, ninguém pode mexer, ninguém pode chegar perto, ninguém pode olhar, porque a própria exposição do pano ao ambiente solar ou as luzes pode ajudar na sua decomposição. Então, isso tudo é muito cheio de mistério. Mas as primeiras análises foram feitas em 73, depois em 78 e depois em 1988 por grupos de 3 universidades, né? De Zurique, de Oxford e do Arizona. Bom, é consenso que o tecido do Santo Sudário é da época de 1260 a 1390, ali tem um erro nessa análise, né? Claro. Portanto, ele não tinha 2.000 anos, né? O pano. Se o pano não tinha 2.000 anos, ele não pode ter não pode ter coberto Jesus Cristo como gostaria a Igreja Católica. Bom, aí entra um fator que é assim: a gente acredita na ciência, certo? Ou a gente tem outras crenças e outras fés. Tem gente que compatibiliza as coisas, tem gente que não compatibiliza. Tem gente que acredita em cloroquina, né? Apesar de todas as evidências científicas dizerem que a cloroquina é boa só para lúpus e não para Covid. Tem gente que acredita em ozônio no ânus, apesar de que a ciência diz que a homeopatia, esse tipo de coisa é completamente inócuo. Tem gente que acredita que o Santo Sudário recobriu Jesus Cristo, mas a ciência diz que não. É isso. Então, ficamos por aqui. E agora o que a gente vai ver o próximo assunto é fissão e fusão. E aí eu vou mandar também mais videozinhos aí para vocês. Até mais!